E aqui diz, En el capítulo 13, capítulo 23, verso 20 al 23. capítulo 23 do Êxodo, versículos 20 ao 23. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti. E aqui, o nome que havia sido revelado a Moisés, onde está? Está no anjo. E é por isso que Deus, por meio do seu anjo, falou com Moisés e lhe revelou esse nome eterno e divino, pois esse nome está no anjo de Deus. Porque o anjo de Deus é nada menos que a imagem do Deus vivente. É o Espírito Santo, é o anjo do pacto. É o varão com um tinteiro de escrivão na sua cintura, de Ezequiel, no capítulo 9. Assim, vimos onde está o nome de Deus, pois está no anjo do pacto, no anjo de Deus. E também vimos que o anjo de Deus é o corpo angelical de Deus. Ele é o verbo que estava com Deus e era Deus. É esse corpo teofânico que saiu de Deus. Surgiu e saiu de Deus como uma pequena luz. E isso foi o primeiro que apareceu, porque não havia nada e nem se via nada do Deus invisível, e tão pouco se podia vê-lo. E logo saiu de Deus essa pequena luz. E daí podemos ver que surgiu este corpo angelical chamado anjo de Deus. Ou seja, que daí surgiu essa forma, ou esse corpo, essa teofania, um corpo teofânico, chamado de o Verbo que estava com Deus e que era Deus. E temos aí a imagem do Deus invisível para poder ser visto e para atuar, pois foi o primeiro que apareceu visível numa outra dimensão, e que por meio do Verbo, que é o seu corpo angelical, essa teofania, esse anjo divino, ou o anjo do pacto, por meio do Verbo, do anjo do pacto, desse corpo angelical, que também é o Espírito Santo, porque o Espírito é um corpo de outra dimensão. E assim, por intermédio do seu corpo angelical chamado Verbo, que estava com Deus e era Deus, se começou a criação, para o qual é normal que tenha surgido uma explosão. Quando começou a criação, e mesmo quando surgiu o anjo do pacto, esse corpo angelical, e certamente que ali também houve uma explosão. Agora vejamos o que foi dito na Escritura. Em Apocalipse, capítulo 14, no capítulo 3 verso 14, e versículo 14,
Dice, E diz assim: y escribe al ángel de la iglesia, E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: el amén. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Y ahora el principio de la creación de Dios, E o princípio da criação divina, que é o anjo do pacto, el ángel é o próprio Cristo, ungido con la presencia o de anjo Dios, ungido porque com a es presença de Deus, la imagen porque del viviente é a imagem do Deus vivente, habitando onde en ese cuerpo. Deus está habitando, nesse corpo angelical. Él y a través de él, E ele, e por meio dele, Dios, desse verbo que estava com Deus e era Deus, o princípio da criação de Deus. Aí vemos que Deus começou a criação. y él, por medio de Através él, dele, comienzo a la creación. e por meio dele Deus deu o Eso começo es da el criação. pacto, Foi por meio de Cristo o anjo do pacto. divino, Esse que es la imagen anjo del divino, viviente, que é a imagem do Deus vivente, comienzo, que Deus deu começo à criação. y para ver esto, E para vermos isso, vamos a Hebreos, vamos à carta de São Paulo aos Hebreus, 1, no capítulo 1. verso 1 en adelante, dice de la siguiente: Do versículo 1 em diante, que diz da seguinte Dios, maneira: habiendo hablado muchas veces, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. por medio de quién o cómo fue que Dios creó Por meio los de cielos quem y la tierra? Por Foi medio que Deus criou os céus e a terra? de Cristo, Foi por meio de Cristo, que es el por ángel meio del do Filho, que é o anjo do y pacto. por eso es llamado el Hijo de E Dios, por esta razão aun é chamado o Filho de Deus, el cuerpo, mesmo antes de ter porque salió um corpo de de carne, Dios, porque ele saiu de Deus. así como Assim como las madres y los padres as llaman mães e os pais a sus niños também chamam hijos, porque as suas crianças salieron de seus filhos. del Por quê? padre y la madre. Porque saíram do papai e da mamãe. Y ahora dice, E diz aqui, constituyó a quem constituiu herdeiro de Él es tudo. el heredero, no solamente Ele del é o planeta herdeiro Tierra, não somente do planeta Terra, e não somente do reino de Davi, mas é o herdeiro toda la creación, de toda a criação, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que nadie tiene por nada, quem que também fez o mundo. es Ou seja, que ninguém tem nada. el Mesías. Quem tem é Cristo, o Messias, pois ele é o herdeiro de la tierra, dos céus e da terra, el cual siendo el resplandor de su gloria, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, viram? Quem é a expressa imagem da pessoa de Deus? É Cristo. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E por quê? É porque este é o anjo do pacto, é Cristo, o qual herdou o nome eterno de Deus. Deus colocou nele o seu nome eterno. E assim, vamos passar ao Evangelho segundo São João, no capítulo 1.
para continuarmos vendo este mistério do princípio da criação. E estamos estudando isso por meio não da ciência humana, mas por meio da ciência divina. Recordem que a ciência divina é segura. A ciência humana hoje pode dizer uma coisa e mais adiante poderá dizer algo contrário ou fazer certa correção naquilo que foi dito anteriormente. Em São João, capítulo 1, versículo em diante, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E por que o Verbo era Deus? É porque Deus estava nele. Recordem que o Verbo é o anjo do pacto. É esse corpo angelical, é essa teofania. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Toda a criação, visível ou invisível, foi realizada por Deus através do Verbo, através desse corpo teofânico, desse corpo angelical, que é Cristo, o Messias, em outra dimensão. Esse anjo do pacto, onde está o nome de Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E logo no versículo 9 em diante diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou seja, o Verbo, que é a luz que ilumina todo homem, ele vinha a este mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio ao que era seu, ou seja, ao povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E isto é por meio do novo nascimento. Quando obtém essa bênção de nascer no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus, do qual Cristo disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João, capítulo 3, versículos 1 ao 6. E agora passemos ao versículo 14, desse mesmo capítulo 1 de São João, que diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo que estava com Deus, por meio do qual Deus criou os céus e a terra, o Verbo que estava com Deus, que é o anjo do pacto, ele se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e, consequentemente, no meio da raça humana. E logo quando se fez carne, o véu de carne se tornou a semelhança física de Deus. E cumpriu-se Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: porque eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, o qual, traduzido, quer dizer Deus conosco. No Verbo feito carne temos a plenitude